Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos, por gentileza, abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, de número 118. Salmos de número 118, versículo 12. Salmo de número 118, verso de número 12. Eu estarei lendo e vocês observem conforme está na vossa tradução. Diz assim: cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo extinguiram como espinheiros em chamas, e em nome do Senhor eu as derrotei. Amém? Tome seu lugar, por gentileza. É uma alegria poder estar aqui nesta noite, nesse culto festivo ao nosso Deus. Agradecido a Deus pelo convite a mim feito pela pastora Gislene, que Deus possa abençoar de uma maneira especial, e assim também todos que aqui se encontram, destacando a presença da minha família, a Graziele e os meninos. Que Deus abençoe a todos. E muitos nós já conhecemos, Tem alguns rostos que a gente até já deu aula lá no Confim. Então, que Deus abençoe a todos de uma maneira especial, em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é interessante porque a gente se identifica com ele. Não obstante, a gente consegue ler 10, 15, 20 salmos numa facilidade terrível, de tão fácil que é. E o interessante que nós observamos, que a gente canta, ora, faz campanha, e o que me chama a atenção, que os livros dos salmos, nós temos as nossas preferências. Alguns gostam de colocar, até escrever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outros conseguem escrever também o Salmo 91. E assim por diante, nós temos uma identificação com os salmos. Mas o interessante, o fato é, que pelo fato dos salmos não dar apoio a uma doutrina, mas isso não tira o grande propósito, que são uma inspiração de Deus aos salmistas, e nos alerta e nos mostra claramente que, ao ser inspirado por Deus, nós podemos observar que esse salmo, Salmo 118, ele é um salmo não de quem quer vencer, mas é um salmo de quem já venceu para a glória de Deus. E é interessante que nós observamos aqui o verso lido, que retrata sobre a figura da abelha. E aí a gente observa essa figura desse animalzinho, dessa abelha, e conseguimos não ver nenhum mal nele. Nós não conseguimos enxergar nenhuma coisa de má na abelha. Mas o que me chama a atenção no texto, e quando nós observamos para a vida da abelha, ela é bonitinha, mas ferroa. E aí eu aprendo uma coisa interessante aqui com o texto. Nunca confunda aquilo que uma pessoa produz com o seu caráter. Caráter é uma coisa, produção é outra. E aí nós observamos dentro desse propósito que as abelhas atacam, E aí nós podemos fazer uma pergunta: por que elas atacam? É claro e é evidente que nós podemos observar que elas se sentem ameaçadas. E ela vai atacar porque ela tem como algo, e dentro da sua índole, de proteção, e a proteção dela é atacando. E atacando, ela vai cometer e vai trazer, quem sabe, dores para aquela pessoa que ela está ofendendo. E é interessante que nós observamos também na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes você se sente, quem sabe, que você é uma ameaça para o reino das trevas. Você é uma ameaça para o inferno.
Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós somos nação santa, povo adquirido, para uma virtude maior, que é anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E assim nós percebemos que muitas das vezes nós atacamos pelo fato daquilo que somos, por aquilo que nós servimos a Deus dentro da nossa verdade, dentro da nossa integridade. E aí você percebe que Jó, ele foi atacado pelo Satanás com as suas acusações, com as suas argumentações. Por quê? Porque ele era uma ameaça, porque ele adorava a Deus em toda instância, em toda circunstância da sua vida. Você precisa ser uma ameaça para o reino das trevas, adorando ao Senhor na dor, no sofrimento, nas perseguições, nas lutas, nos momentos adversos que você está passando. Você precisa ter a condição de erguer as tuas mãos e declarar, e dizer, e enaltecer: o meu Redentor vive, Ele está de pé, eu sirvo ao Senhor com toda a minha alegria, porque nada vai tirar a minha alegria de estar na presença de Deus. Há quem diga que há pessoas que deixaram de vir ao santuário porque estão com medo, se sentem com medos, ameaçados. Eu quero te dizer, a maior ameaça que você vai receber não é do mundo exterior, é que você é uma ameaça para o mundo invisível, para Satanás e para os seus demônios. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande amor inestimável pela tua vida, e é por isso que você precisa entender que você precisa continuar na presença do Senhor. E aqui eu abro algo interessante, observe por quê que eu devo fugir de uma abelha. Alguém e alguns especialistas dizem, porque a gente deve fugir de uma abelha. Quanto a gente foge de um escorpião. Quando você vê um escorpião, você fica com medo. Assim também deve ser de uma abelha. Observa bem, a abelha, ela ataca. Ela consegue, de maneira, picar em lugares na nossa vida que vai deixar machucaduras. E o que me chama a atenção, que as abelhas, quando ela pica, ela libera um hormônio, e esse hormônio é convidativo, que está chamando as outras, convidando as outras para picar também, de maneira que você percebe que um enxame de abelhas se torna algo perigoso. Não sei se vocês observaram hoje nos noticiários, no jornal Anhanguera, passou uma mulher que foi totalmente ferida por abelhas quando estava lá pescando num córrego. E aí nós observamos que é perigoso, E é interessante quando nós observamos na nossa vida que quantas vezes, você peleja, observa, tenta vencer em algumas áreas da sua vida e não consegue. Você tenta na área financeira, vai 10 anos, você não consegue prosperar. Você tenta muitas das vezes na área emocional, não consegue se controlar, não consegue de maneira nenhuma dar certo nessa situação. E aí são N as áreas que são atacadas. E aí você percebe no mesmo lugar. Uma abelha pica num lugar, a outra pica no mesmo lugar, e aquilo dói, vai criando algo grande, vai inchando e vai trazendo uma dormência e uma dor insuportável. Eu quero te dizer nesta noite, por mais que o inimigo tenha atacado na mesma área na sua vida por 10, por 15, por 20 anos, hoje você está no lugar que tem cura para a tua alma. Você está na casa de Deus que tem refrigério para você, e Deus pode passar o bálsamo para trazer alegria e alento e continuação de você entender que a alegria está na presença do Senhor, porque o Senhor continuará a te dar socorro nos momentos mais difíceis da sua vida. Às vezes a gente se encontra num lugar cercado por tudo. Davi está conjecturando o texto dizendo: cercaram-me, totalmente cercado, mas no nome do Senhor eu despedacei todas. E eu quero te dizer nesta noite, a nossa vitória não está na nossa força, na nossa capacidade, mas está no nome do Senhor dos exércitos. E Ele está aqui nesta noite para te ajudar, para te fortalecer, para te dar força. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que vai continuar a depender dEle em toda a instância da sua vida. Davi é um exímio campeão, não porque ele era um homem valente no sentido da sua capacidade humana, mas porque ele sabia que tinha um Senhor, e através do seu Senhor ele conseguia vencer as suas adversidades e fazia proeza, e o nome do Senhor era glorificado no vale, era glorificado nas montanhas, era glorificado em toda circunstância. Sabe por quê? Porque Davi dependia de Deus a cada instante da sua vida. E o que me chama a atenção,
que nós podemos observar dentro desse contexto, que muitas das vezes nós passamos por momentos agruros, momentos difíceis na nossa vida, nós olhamos para nós mesmos, nos sentimos incapazes, nós nos sentimos, quem sabe, derrotados, entregues ao marasmo, mas eu venho aqui nesta noite dizer que você tem condição de sobreviver a um ataque de abelhas, e isso me dá a convicção, porque o texto vai me informar: cercaram-me por todos os lados. Não havia brecha para mim ter êxito e escapar. Você há de convir comigo, principalmente quando a gente era menino, né, e que encontrava uma caixa de marimbondo, e você percebia, ao mexer ali, você tinha que correr, porque senão você haveria de levar algumas ferroadas. E dentro desse propósito nós observamos claramente que o texto não vai dar brecha, né, para que a pessoa possa dizer: eu escapei porque eu sou esperto. E aí você há de convir comigo, se a gente tiver com um grupinho de meninos e alguns companheiros, né, dentro da nossa adolescência, juventude, mexendo, e alguns são mais ferroados do que o outro, e aí você vai dizer: eu sou mais esperto. E aí o texto me informa dizendo claramente: não, cercaram-me por todos os lados. Não havia condição alguma de eu me sair de mim mesmo, transpor essa barreira. Mas uma coisa é certa: eu posso estar cercado por todos os lados, mas quando eu entendo, eu percebo que no nome do Senhor eu derroto qualquer obstáculo, qualquer adversidade, qualquer levante, qualquer circunstância que vem contra mim, eu serei mais do que vencedor, porque Jesus me ama. Então nesta noite eu quero te dizer aqui, através dessa palavra, talvez você se sente cercado. Talvez você se sente totalmente numa situação que você olha para os lados, não vê escape, só vê adversário, só vê pessoas que falam mal de você, que convidam pessoas para falar mal de você. Mas eu quero te dizer: continua nesse lugar, continua clamando o nome poderoso, o nome grande de Jesus, o nome grande do nosso Deus, que você vai derrotar todas para a glória do nome santo de Jesus. E é interessante que nós observamos aqui que alguém pode dizer claramente como sobreviver a um ataque de abelhas. E aí eu posso observar algumas recomendações de pessoas que passaram por isso, ou quem sabe podem nos dar uma ideia como vencer alguns momentos nessa circunstância. E aí o primeiro fato que nós podemos observar: cobrir a sua cabeça. A abelha, ela quer de toda maneira picar a sua cabeça. Porque se você perder a cabeça, você vai fazer besteira. A gente há de entender e há de observar que a gente precisa ter a cabeça no lugar. E quando a gente observa alguém passando por uma circunstância, e a gente está vendo ali a situação acontecer, e a gente está com a cabeça fria, tranquila, a gente começa a dar algumas ideias, começa a dar alguns conselhos, dizendo: faz assim, assim, porque a gente está com a cabeça no lugar. E é bem verdade que a pessoa pode atender ou não atender o seu conselho, mas ele existe. E a palavra do Senhor é clara ao dizer que na multidão dos conselhos, alguém alcança êxito na sua vida. Então é importante a gente perceber que diante de um ataque, a gente precisa proteger a nossa cabeça. Não podemos perder a cabeça por qualquer coisa. Há pessoas que perdem a cabeça porque alguém falou isso dele, ó, desse tamanhozinho, ele já vai tirar satisfação, ele já vai querer falar mal da pessoa, ele já vai querer caçar uma briga, começa uma confusão, e aí se torna coisa de animal. E Deus te chamou para você usar a cabeça e para proteger, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele era mais atacado, ele não atacava, ele não reagia, ele aceitava, ele continuava ali na cruz, sendo Jesus, suportando tudo, aguentando toda a pressão, toda a humilhação, toda a palavra contrária, toda circunstância dizendo: ó, sai daí, você não é o Cristo. Salva a você e a nós também. Jesus continuava calado, não reagia. E eu quero te dizer, o segredo para uma vida cristã abençoada é você proteger a sua cabeça, porque a sua cabeça é aquilo que direciona a sua vida, direciona os seus passos, e você há de alcançar êxito de uma maneira tão forte e tão abençoada, porque você há de fazer como uma pessoa desesperada, que está sendo atacada por abelhas. Se for preciso, ele arranca o paletó, arranca a camisa, protege, porque ele vai entender: eu preciso da cabeça sarada, eu preciso da cabeça sã, para que eu possa vencer essa adversidade. E eu quero te dizer nesta noite: continua meditando na palavra, continua mergulhando no oceano do Espírito, continua na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que você tenha uma cabeça
inteligente, uma cabeça que funciona, uma cabeça que vai direcionar. Eu posso ser uma pessoa que, muitas das vezes, aos olhos dos outros, não sou muito inteligente, não sou muito bem-vindo diante das pessoas. Mas uma coisa é certa, se você tiver cabeça sã, na presença de Deus, Deus olha para você e te vê uma pessoa que faz a diferença. Na luta, você não se desespera. Quantas pessoas perderam, quem sabe, batalhas porque se desesperaram, porque falaram que não devia falar no momento errado, perderam o controle da situação, porque faltou cabeça. E como diz o ditado, né? Quem não tem cabeça, padece o corpo. E aí nós precisamos claramente existir ser pensante. E eu quero te dizer nesta oportunidade, proteja a sua cabeça. Ela é algo importante da sua vida, porque ela carrega o que direciona todo o seu corpo, e nós precisamos fazer isso com clareza. Outra questão aqui, para a gente finalizar, são muitos, mas eu quero finalizar aqui. Como é que eu vou me proteger, ou vou me sobreviver de um ataque de abelhas? Essa posição é interessante. Deita de barriga para o chão. Não foi algo em vão que o profeta Jeremias disse, né? Põe a boca no pó para ver se há esperança. Perceba bem, você protege os órgãos mais vitais, protegendo deitado de barriga para o chão, com a boca no pó, protegendo os olhos. Porque uma picada de uma abelha nos olhos vai doer e vai causar uma sensação de totalmente descontrole para você. E aí nós precisamos claramente nos abaixar, nos posicionar diante de Deus, nos colocar na presença do Senhor e colocar diante do Senhor: Senhor, eu estou sendo atacado, eu estou sendo perseguido, mas eu estou confiando no livramento que vem do Senhor dos exércitos. Davi, ele não discutia quando ele recebia uma lança de Saul, ele se desviava. Davi, ele não reagia contra o ungido do Senhor Saul. Por quê? Porque ele entendia que o livramento não vinha da mão dele, da força dele, mas vinha do Senhor dos exércitos. Eu quero te dizer nesta noite, você pode ter toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua parafernália te ajudando, te auxiliando, te conduzindo, mas se você não tiver a presença do Eterno, você não há de chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque todos aqueles que se humilham na presença do Senhor, dizendo: eu não dou conta, eu estou aqui numa situação totalmente humilhante, totalmente aqui numa situação que eu vou estar deitado, dependendo à mercê de uma casa. Eu quero te dizer, no nome do Senhor você tem condição de derrotar, porque o texto é bem claro ao dizer: Davi não perdeu, Davi venceu no nome do Senhor dos exércitos. Isso é importante, e aqui me faz também uma alusão interessante. Quando você está sendo atacado por abelhas, você pode também agarrar uma árvore, porque a árvore libera um odor que dá proteção, que vai automaticamente espantando as abelhas. Por quê? E aí nós podemos observar uma coisa, quando nós lemos João 15, quando Jesus está dizendo ali, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda a vara que está enxertada em mim, e eu nela, essa produz e dá muitos frutos. Eu quero te dizer, o melhor lugar para você estar é na presença do Pai, enxertado na oliveira verdadeira, enxertado na videira verdadeira. Sabe por quê? Porque você há de convir comigo que você vai se tornar a árvore. A árvore não é atacada pela abelha. Você, ao estar ali enxertado em Cristo, você pode ter certeza, as pessoas não vão te atacar. O inimigo pode te rondar, pode pousar em você, mas ele não te faz mal, porque você está em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. E nesta noite, eu quero te convidar a você estar meditando, a você estar observando, que nós precisamos estar mergulhado na presença de Cristo. Às vezes, a gente não dá muita ideia para aquilo que é espiritual, para aquilo que é de Deus, mas eu tenho observado que as pessoas têm passado por coisas, por momentos que é tão simples, que se tivesse com Jesus, a luta não seria a metade do que é, porque Jesus garante vitória, Jesus ele nos dá a vitória, então é importante nós estarmos nele. Então,
o fato de você estar aqui, não por estar, mas você está em Cristo, isso vai determinar a vitória para a tua vida, vai determinar a bênção para o teu lar, para o teu casamento, para a tua família. O inimigo pode ter te picado por muitas vezes, tentar destruir o teu casamento, destruir a tua vida emocional, a tua vida sentimental, a tua vida financeira, mas ele não vai conseguir se você estiver em Cristo. Porque você vai estar guardado no mistério que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, nesta noite, é uma noite de nós refletirmos. Quando nós olhamos para o texto lido, e ele nos ensina claramente que, porém, cercado por todos os lados, por todas as circunstâncias, quem sabe envolvido num enxame tão grande, mas você tem condição de derrotar através do nome do Senhor. A vitória que Deus quer te dar lá na tua casa, no teu casamento, lá no teu trabalho, na tua vida particular, na tua vida, quem sabe acadêmica, é uma vitória que é de Deus, não sua, porque muitos, quando chegam em determinadas posições, se engrandece, se ensoberbece, dizendo, eu fiz isso, eu conquistei aquilo. E eu quero te dizer, você tem é porque Deus te deu. Você tem é porque Deus é na tua vida. Você não foi destruído porque o Senhor tem te livrado de todas as mazelas e de todas as artimanhas do inimigo. Então Deus é contigo e você não pode abrir mão da presença de Deus. E eu quero te convidar nesta oportunidade a você estar de pé comigo. Vamos estar fazendo uma oração. Deus vai visitar aqui a tua vida. Quem sabe você não vai ter coragem de dizer, eu estou sendo picado nessa área. Quem sabe você não vai ter coragem de dizer, pastor, eu estou passando por isso já tem anos, já estou para desistir. Eu quero te dizer, você está no lugar da cura, aqui é a casa de Deus, aqui é Betel, aqui é onde a presença de Deus se manifesta, aonde o nome do Senhor é glorificado e aonde Jesus está para te curar e para te dar vida e vida com abundância na presença dEle. Eu quero interceder a Deus por ti nesta noite. Coloque aí o que você está precisando, aquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está precisando receber da parte de Deus. Deus está aqui nesta noite. Nós não viemos aqui por vir. Nós não temos uma agenda humana, nós temos um encontro com o grande Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui para receber a tua oração. Então, nesta noite, concentre-se na presença do Senhor. Fala, Jesus, está doendo aqui, ó, dentro do meu coração. Aquilo que a pessoa falou de mim, que me picou, me falou que eu era isso, que eu era aquilo, que eu fazia isso, e isso não sai da minha cabeça. Eu quero te dizer, Jesus vai passar algo aí que você vai sair daqui curado, e você não vai conseguir de maneira nenhuma relembrar do sofrimento. Sabe por quê? Porque alguém disse, de maneira sábia, dizendo, ó, o que é perdão? E aí o sábio vai responder, uma pessoa perguntou para o sábio, o que é um perdão? Perdão é quando você esmaga a flor e ela exala o seu cheiro. É inevitável o cheiro da flor, assim como o perdão para a nossa vida. Por mais que você se sinta, quem sabe, injustiçado, injuriado, mas eu quero te dizer, você vai sair daqui crendo que esse mal não vai te atingir, aquela situação que você foi picada não vai doer, por quê? Porque você liberou o perdão para receber a graça do bondoso Deus, e isso nos dá condição de sermos cristãos melhor, porque Jesus diz, ó, perdoai-vos uns aos outros. Nós não somos o povo que ataca, nós somos o povo do calcanhar dobrado, que ora, que intercede, que clama e que pede alento ao Criador dos céus e da terra. Então, nesta oportunidade, fala para Jesus onde está doendo. Ele está aqui para receber a sua oração e Ele está aqui para te curar, porque eu creio, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, quando Ele estava passando ali, eu quero dizer, Jesus está passando aí, ó. É só você tocar, que você vai sair daqui curado para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença real, imarcessível, nós nos colocamos aqui nesta noite,
para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a tua igreja que se reúne nesse lugar. Venha dar força, graça, proteção, livramento, para que pessoas possam compreender que Tu és um Deus de perto e não de longe, que Tu és um Deus que abençoa, um Deus que trabalha, um Deus que opera, um Deus que desde a antiguidade, a Bíblia diz, Isaías corrobora dizendo, nunca se viu um Deus além de Ti, que trabalha por aqueles que nele esperam, e nós esperamos no socorro, no livramento, no trabalhar de Deus na nossa vida, no agir de Deus, no nosso entender, para que tudo possa ser, ó Deus, de maneira graciosa, abençoadora para a Tua igreja. Abençoa cada um, Pai. Visita a criança em mais tenra idade, ao ancião aqui que está aqui nesta noite, que todos possam sentir a presença do Senhor, assim como Elias sentiu uma brisa suave. No meio da sua presença estava se revelando, Deus é um Deus constante, é um Deus que continua conosco em todas as instâncias da nossa vida, e nós estamos aqui para te agradecer, te bendizer e te louvar de todo o nosso coração. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a todos, devolva a oportunidade a quem é por direito.